Nossa subjetividade, que inclusive faz com que a gente seja diferente do outro, que a gente pense diferente, haja diferente, que a gente se comporte às vezes em situações similares, mas de forma diferente. Essa é a graça da vida. Imagine se todo mundo fosse igual, imagine que se tudo fosse muito previsível. Qual é a graça da vida? Não tem graça. O bom mesmo da vida é a gente lidar com as diferenças e a gente aprender. Afinal, eu acredito, isso é uma coisa muito pessoal, eu acredito que nós estamos aqui nessa vida, nessa terra, de alguma forma para evoluirmos. E dentro da minha concepção, eu realmente acredito que nós estamos aqui nessa terra, vivendo com quem a gente vive, seja com os nossos pais, com os nossos filhos, dentro de um casamento, nas relações de amizade de forma geral. Nós, dentro das nossas relações e das nossas experiências de vida, também dos acontecimentos na nossa vida, nós estamos aqui para aprender, para evoluir, para crescer. E cresce quem quer, evolui quem quer. Não é todo mundo que aproveita as experiências como uma forma de transformação. Algumas pessoas, elas passam pelas experiências, apenas passam, sabe? Apenas vivenciam, passam e não tiram nada de bom, e não crescem, não evoluem. E a maternidade, a paternidade, ela traz muito essa possibilidade de crescimento. Não existe nada mais desafiador do que educar uma criança. Não existe nada mais complexo do que a gente colocar conduzir um ser no mundo e passar valores, ensinar o certo e o errado, estabelecer limites, para que esse sujeito seja um sujeito do bem. Então, é de fato uma responsabilidade enorme e um desafio surreal, um desafio muito grande e que sim a gente precisa tentar, ao máximo aproveitar dessas experiências e fazer dessas experiências uma forma de transformação em nós mesmos, porque se a gente não se transforma, não tem como a gente também querer mudar alguma coisa ao nosso redor. E dessa forma a gente precisa também de ferramentas e estratégias. E é isso que eu proponho aqui. Eu não proponho nenhuma receita de bolo, nada mágico, né? Não existe uma receita mágica, uma fórmula mágica, mas existem alguns caminhos que a gente pode seguir e que vai sim ajudar e facilitar nesse processo de educação, que é difícil, é complexo porque envolve o temperamento do seu filho, envolve os fatores ambientais, envolve você com seu temperamento e a sua personalidade, né? Envolve outras pessoas que são cuidadores do seu filho, da sua filha, que também tem um papel fundamental para essa criança. Então, todos nós temos complexidades, né? A gente é muito complexo, não dá pra gente transformar tudo, colocar tudo num saco só. Mas essas ferramentas e essas estratégias e esses caminhos que eu ensino para vocês, assim, que servem independente da criança, independente do temperamento do seu filho, você vai adequando de acordo com o que vai funcionar melhor para o seu filho. Eu sempre digo, não existe nada que vai ser absoluto. Se você coloca uma ferramenta em prática, vai funcionar com a vizinha, mas talvez com seu filho não vai funcionar. Mas com seu filho talvez funcione uma outra estratégia, um outro caminho que para a vizinha já também não vai funcionar. Então é importante a gente ter um leque de possibilidades, e é isso que eu sempre tento trazer para vocês, as possibilidades, né? As diversas possibilidades para que vocês não fiquem agarradas só em uma e depois se sintam frustrados porque não conseguiram ou porque fulaninha consegue e você não consegue. Porque também tem vários caminhos a gente percorrer aí. Uma coisa interessante também, a gente precisa entender as fases, os temperamentos, né? O temperamento da criança, o que predomina nessa criança de temperamento, mas nós também precisamos entender em que fase de desenvolvimento seu filho se encontra. Isso é muito importante. Por que isso é muito importante? Muito, e eu friso da importância disso. Porque se a gente não entende a fase de desenvolvimento em que a criança se encontra, primeira coisa, você vai julgar equivocadamente seu filho. Você vai sempre achar que seu filho ele vai estar te pirraçando, ou porque o seu filho ele precisa de um pai ou de uma mãe que utilize de recursos autoritários, porque ele não te obedece, porque você não tem autoridade sobre ele, mas que na verdade isso não tem a ver com autoridade ou com falta de pulso, não. Está muito mais relacionado à fase de desenvolvimento que seu filho se encontra. Vou só dar um exemplo para ficar bem mais nítido para vocês entenderem.
Tem muitos pais que chegam para mim que se queixam que a criança, que o filho tem teimoso. Utilizam muito esse termo. Meu filho é muito teimoso. Eu digo que ele não pode pegar, mas ele pega. Eu digo que ele não pode mexer em tal coisa, mas ele vai lá e mexe. E ele ainda faz o seguinte, ele mexe e me olha como se estivesse ainda querendo me confrontar, dizendo assim, olha, tá vendo? Eu tô fazendo o que você disse que eu não podia fazer, né? O que eu faço? Meu filho, ele faz isso, então eu preciso bater na mãozinha dele, eu preciso dar uma palmadinha nele para ele aprender que ele não pode mexer. Quando eu digo que não pode mexer, porque não pode mexer. Aí quando eu vou perguntar a idade dessa criança, a idade da criança está simplesmente na fase que é necessário a exploração. É necessário o sentido tátil dessa criança. Essa criança, ela se desenvolve quando ela pega nos objetos, quando ela explora, quando você diz não e ela vai lá e tenta e testa de alguma forma, porque ela também aprende através dessas relações. Os pais acham que essa teimosia, digamos assim, essa coisa da criança mexer naquilo que não pode, é, na verdade, um problema da criança, mas não. Isso faz parte do desenvolvimento da criança. Essa criança, ela precisa explorar o espaço, ela precisa pegar em objetos, ela precisa sim ser teimosa com você dizer não pode, ela vai lá e pega. Não suba aí, ela vai lá e sobe, porque faz parte, dentro da fase de desenvolvimento que essa criança se encontra, é esperado esse tipo de comportamento. É esperado. Seu filho não tem nenhum transtorno, seu filho não tem nenhum problema. Seu filho, ele precisa apenas de um direcionamento e de uma forma de você ensinar os limites, sim, porque o fato da gente entender que a criança está dentro dessa fase de desenvolvimento e ela precisa explorar o ambiente, precisa pegar nas coisas, precisa se desenvolver dessa forma, não significa dizer que você vai permitir, claro, ela pegar em tudo, ela mexer em tudo, ela apertar em todos os botões, ela botar o dedo na tomada, ela pegar seu vaso de cristal e jogar no chão. Não estou falando que você vai deixar. Eu só estou dizendo que quando você entende que faz parte da fase de desenvolvimento, você primeiro sai dessa paranoia de meu filho está sendo desobediente, eu não tenho autoridade no meu filho não me escuta. Primeiro você já entende que faz parte da fase do desenvolvimento dele. Segundo, você vai saber conduzir essa situação sem o estresse, que não precisaria ter o estresse. Mas muitas pessoas levam essa situação como o ápice do estresse. Aquela situação que poderia ser algo muito mais leve, algo muito mais, que poderia ser algo mais tranquilo dentro desse processo, se torna cansativo.